Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, com muitas informações importantes. O técnico Roger Machado comandou mais uma atividade no CT Parque Gigante para o duelo do final de semana contra o Ceará e a expectativa do Inter é de mais de 35 mil torcedores nesta partida. Além disso, titularidade confirmada para um novo jogador, segundo o técnico Roger Machado. Ele falou sobre o reforço que pode chegar nos próximos dias no estádio Beira-Rio. 40 milhões de reais para o Inter investir nesta janela. Esse é o valor que o Colorado recebeu nesta semana e a gente vai falar sobre isso e a terrível situação da base do Inter. O Sub-20 Colorado pode estar caindo para a segunda divisão brasileira e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link da KTO, entra nele e por ele tu faz o teu registro em 1 minuto, 1 minuto e meio, tu pode dar uma brincada lá na KTO, tá certo? E quero falar também de Ativo, o melhor estimulante sexual do mercado. Ativa você na Ativa sempre, tem para homens e mulheres, tem o Ativo Fem para mulherada também. Não sabe como entrar em contato? Tem o WhatsApp e o número fixo deles na tela, ou vai pelo meu link que tá no primeiro comentário fixado, entra nesse link do Ativo, que tu vai ser direcionado para uma conversa super sigilosa, a entrega é sigilosa também, não tem nenhum tipo de contraindicação. Ativa você na Ativa sempre. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, vocês estão vendo muitas mudanças no meu cenário, eu estou passando por algumas reformas no meu estúdio, consegui hoje entrar nele, depois de 3 dias sem nem poder entrar, por conta das obras que estavam rolando. Ele ainda não está pronto, então vai ter mudança, mais iluminação, vai ter um móvel novo aqui, muitas coisas que eu vou mostrar para vocês nos próximos dias e semanas, tá? Mas bom, bora pro vídeo. O Inter treinou hoje, tá, no CT Parque Gigante, portões fechados, preparação para o jogo contra o Ceará no domingo. Já falei aqui que o Bernabei deve ser titular, que o Ronaldo volta de suspensão, mas ele deve começar no banco. Eu vou falar sobre isso ao longo desse conteúdo também. E a expectativa do Inter, por ser um jogo domingo, 11 horas da manhã, no estádio Beira-Rio, é de pelo menos 35 mil torcedores, e essa contagem do Inter deve subir já nas próximas horas. Por enquanto, o Inter ainda prevê, pelo menos, no mínimo, 35 mil torcedores, mas esse número vai aumentar nas próximas horas, tá? Bom, deixa eu falar sobre o que o Roger disse, porque foi numa entrevista para Nani Quemelo, da Rádio Inferno, e o Roger confirmou que no domingo Thiago Maia será o titular no meio de campo do Inter. O Roger destacou que ele se readaptou, entre aspas, à posição de primeiro volante, que é a sua posição de origem, e que ele vai dar preferência para esse momento do Thiago Maia, que ele está treinando bem. Ele gostou do Thiago Maia no último jogo contra o Vitória como primeiro volante. Então, mesmo que o Ronaldo volte de suspensão, que ele tenha características, segundo o Roger, mais semelhantes às do Fernando em relação ao Thiago Maia, o Ronaldo deve começar no banco. O Roger disse até o seguinte, tá? O Thiago saiu na frente nessa disputa. Mesmo que eu entenda que ele tenha feito bons jogos e que ele se assemelha mais ao Fernando, se referindo ao Ronaldo, uma mudança sensível foi feita, que foi colocar o Thiago um pouco mais lado a lado com o Bruno Henrique por vezes, e o Fernando ficava. Mas não é uma questão definitiva. O Thiago fez este primeiro momento pela ausência do Ronaldo. Pelo menos o sincronismo das peças funcionou bem. Talvez seja isso que eu vá dar de preferência neste momento. Então o Thiago Maia vai, por enquanto, ser o 5 titular do Inter, substituto do Fernando, até que chegue um jogador para essa posição, que é o que o Inter espera. Inclusive, sobre reforços, tá? O Roger foi questionado sobre o Alan Rodrigues, que é o reforço mais próximo neste momento, volante uruguaio, 25 anos, do Argentino Júnior, que também tá louco para vir pro Inter, pelo que eu conversei com algumas pessoas do staff do atleta. O Inter fez a oferta de 4 milhões de dólares, era por uma porcentagem maior, baixou em 500 mil dólares essa proposta para 3 milhões e meio de dólares, por uma porcentagem menor, 50% do Alan Rodrigues. O Roger foi questionado pela Nani sobre isso, e ele disse: eu não tenho condição de falar sobre algo que não aconteceu ainda. O Alan não é desse momento que se fala nele. A gente discute, não só o Alan, outros tantos jogadores que o clube prospecta e a gente está analisando. Para 8, para 5, para ponta. Ou seja, o Roger confirmou, é 5, 8 e ponto que o Inter quer no mercado.
Às vezes o que é ventilado são os inúmeros atletas que a gente analisa toda semana. Não falo sendo decisivo, porque de fato não tem nada. Bom, Roger não quis confirmar, né, que o Inter está mais próximo do jogador ou mais distante, nada disso, mas confirmou que o Alan Rodrigues é um dos nomes da direção, assim como um camisa 5, e aí a gente já falou do Portilla, já falou do Kaique, e um ponta, um jogador de lado de campo, tá? Para isso, tá, gente, o Inter tá recebendo um aporte financeiro nessa semana bem importante, e nada tem a ver com investidores, tá? Tem a ver com jogadores que foram vendidos nas últimas horas e que estão rendendo uma grana muito boa para o Inter fazer esses investimentos na janela, e inclusive pelo que eu já tinha ouvido de pessoas da direção, o Inter estava ansioso por essas negociações serem sacramentadas para pegar essa grana e conseguir investir. Primeiro, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do Johnny, volante formado pelas categorias de base do Internacional, que estava se destacando desde o final de 23 e início de 24 pelo Real Betis da Espanha, foi vice-campeão, aliás, da Conference League na última temporada, e o Johnny foi vendido para o Atlético de Madrid a pedido do técnico argentino, o Simeone. Tá? O Cholo Simeone pediu muito o Johnny, ele está indo para ser titular em um primeiro momento lá no Atlético de Madrid, assinou, aliás, e foi anunciado um contrato até 2030, e o Inter tem 20% de plusvalia, ou seja, 20% em cima do lucro que o Real Betis obteve. Comprou ele do Inter por 6 milhões fixos, tinham mais 2 milhões em variáveis, que dava a operação toda 8 milhões de euros. Como o valor fixo é o que conta, então é 6 milhões, tá? O Betis pagou pro Inter 6 milhões, tá vendendo por 30 milhões de euros. 193 milhões e 500 mil reais, quase 200 milhões, valeu o Johnny no fim das contas. Eles têm 20% em cima, então, dessa diferença, o Inter vai ficar com 4,8 milhões, tá? Porque o Betis lucrou 24 milhões de euros, o Inter tem 20% em cima desse valor de diferença e vai ficar, então, com 4 milhões e 800 mil euros, o que dá 30 milhões de reais, só que tem mais o mecanismo de solidariedade, que dá ali uns 3, 4 milhões para o Internacional de reais. E aí tem outra venda, que foi anunciada agora nessa semana, que é a do Matheus Dias, que estava emprestado para o Nacional da Ilha da Madeira, voltou para o Inter, não seria comprado, os caras voltaram atrás, compraram ele e estão pagando ao Inter 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões e meio. Então, 30 milhões do Johnny, mais 6 milhões e meio do Matheus Dias, 36 milhões e meio. Mais o mecanismo de solidariedade do Johnny, que dá uns 4 milhões, a gente está falando de 40 milhões para o Inter, e esse dinheiro sim será usado para investimentos na janela. A tendência é que não seja a totalidade desse valor, mas boa parte dele vai sim para investimentos e reforços na janela, e aí incluindo também o Alan Rodrigues. Bom, deixa eu falar da situação delicada do Inter no Sub-20, porque para quem não viu, o Inter perdeu para o Bragantino no seu time Sub-20, né, o Campeonato Brasileiro Sub-20, e o Inter está na zona de rebaixamento. Eu até comentei aqui no canal há alguns dias que tinha uma possibilidade da CBF acabar com o rebaixamento no Sub-20, que foi algo que aconteceu um tempo atrás, voltou a ter rebaixamento, tem Z3, né, os 3 piores são rebaixados, porém, até agora a CBF não anunciou nada, então tá valendo rebaixamento. O Inter perdeu, penúltima rodada, então, para o Bragantino por 1-0, jogando fora de casa, e tem o Santos no meio da semana que vem, e o Inter é obrigado a vencer, mas não somente isso, vai ter que torcer por resultados paralelos, tá? E aí o detalhe, vai ter um Grenal, basicamente, para ver quem é que vai cair. Por quê? O Grêmio também está numa situação delicada no seu Sub-20, o Grêmio perdeu a última rodada em casa, o Grêmio vai jogar contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, e o Inter contra o Santos, esses 2 jogos na quarta-feira que vem, às 3 horas da tarde, o Inter é aqui no Paço da Areia, em Porto Alegre. A situação é a seguinte, tá? O Inter, neste momento, está dentro do Z3 da competição. O Inter está dentro do Z3 do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesse momento tem 15 pontos, tá? Está atrás do Grêmio, que é o 17º, é o primeiro fora da zona, com 17 pontos, tá? E aí vem o Galo e o Atlético Goianiense, que já caíram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Quais que são os cenários? Se o Inter ganhar e o Grêmio perder, o Inter vai conseguir se manter na primeira divisão e o Grêmio vai ser rebaixado, tá? Se o Inter ganhar
e o Grêmio empatar, vai ter que olhar para o jogo do Cuiabá. Cuiabá também joga na última rodada. E aí o Inter se safa do rebaixamento se o Cuiabá ganhar ou empatar, não pode perder, tá? E aí seria por saldo de gols. Agora, se o Inter ganhar, o Grêmio empatar e o Cuiabá perder, é o cenário que os dois vão escapar, Grêmio e Inter. Se o Inter não vencer o Santos, caiu. Ou seja, o Inter vai olhar para os outros jogos, tá? Vai ter que olhar para os outros jogos para ter uma garantia, mas assim, se o Inter não vencer o Santos, empatar ou perder, acabou. O Inter vai ser rebaixado para a segunda divisão e isso não pode acontecer. Inclusive, estarei no Passo da Areia na semana que vem para acompanhar esse jogo, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.